Respeito aos animais. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? É a questão 603 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Não, para eles o homem é um Deus, como os espíritos foram considerados para os homens, outrora, como deuses. A nossa relação na atualidade com os animais requer reflexões, porque houve uma ruptura nesses dias da naturalidade como deveríamos estabelecer no trato com os animais. Seja para um extremo no qual nós cerceamos a sua liberdade, trancafiamos os animais de uma forma inadequada em gaiolas, em viveiros, retirando do seu hábitat. Estabelecemos entretenimentos valendo-nos de crueldades como as touradas, os rodeios, as rinhas, portanto, fazendo da relação com o animal uma relação de crueldade. Há um outro extremo, quando tentamos humanizar os animais e retiramos também da sua espécie para tentar tratá-lo como uma pessoa, vestindo como uma pessoa, emprestando às vezes cuidados excessivos que contrariam a sua própria natureza, ferindo-lhes, portanto, a sua própria saúde, porque tratado não como um animal, mas sim como um ser humano. Em movimentos de transferência, habitualmente, no qual os seus donos, que movidos por uma boa intenção e por afeto, às vezes tentam transformar o animal numa pessoa, desconsiderando que o animal, ele tem o seu hábitat. Um animal, um cão, por exemplo, de caça, que é trancafiado dentro de casa e que se morde e que se maltrata, ele está fora do seu hábitat, que é trazido para dentro do quarto e que às vezes, inconscientemente, se lhe empresta um lugar de um filho, em algumas circunstâncias, de um exagero, porque os tratos e os cuidados de tão excessivos são que o animal, a despeito do amor e da energia positiva, eles são cerceados na integridade da sua própria espécie. Assim se posicionam, na atualidade, alguns médicos veterinários. O animal precisa de respeito, amor. É o nosso irmão em condição inferior, numa linguagem dos espíritos, falando da criação. Ele caminhará conosco para outros mundos e ele está a caminho, mais tarde, de um processo de humanização, mas ele ainda não é um ser humano. Ele é um sujeito, mas não é uma pessoa, até assim poderíamos nos expressar. Desse modo, a nossa relação com o animal, ela pode e deve ser respeitosa, assegurando o carinho, a ternura, ouvindo os pássaros, valendo-nos dos animais para a companhia, o cão-guia, podendo dispor da relação com os animais numa interação muito ecológica, com profundo respeito a ele e a nós mesmos, sem transformá-los em vítimas da nossa desumanidade e sem colocá-los numa posição que mais tarde o processo é tal de humanização que temos dificuldade de respeitar os seus limites, porque o animal, os cães, por exemplo, deixaram de estar no jardim, no quintal, circulando em casa livremente, para hoje comparecerem nas camas, às vezes a serviço, entre aspas, de um conflito que a conjugalidade experimenta. Assim, amemos os animais respeitando-os.